Saudações, estimados espectadores! Vou contar sobre scooters, motonetas, máquinas incríveis na época em que surgiram. Em sua construção foram aplicadas soluções técnicas muito ousadas, que estavam décadas à frente de seu tempo, e o primeiro modelo da empresa se tornou o primeiro scooter comercialmente bem-sucedido. Esta é a máquina americana Salisbury. Nela, muito antes dos concorrentes, apareceu o câmbio CVT, além de várias características voltadas para o usuário de automóvel, que facilitavam sua operação e uso. E claro, esses scooters tinham um design maravilhoso. Muitos sonhavam com eles, desde estrelas de Hollywood e empresários até garotos do interior dos Estados Unidos. Esta é a história dos belos scooters Salisbury. Você está no canal CrossMod. Aproveite o vídeo. A ação dessa história incrível se passa em um período fascinante da história americana. O final da Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e o boom do pós-guerra. Os scooters Salisbury foram revolucionários em design e construção. Eles deveriam ter dominado o mercado, mas infelizmente seu criador não tinha muito dinheiro. E no final, os concorrentes venceram. Salisbury. A maioria das coisas neste mundo começa com uma ideia. Foi assim que nasceu a motoneta Salisbury. Talvez seja melhor iniciar sua história falando um pouco sobre seu criador. Ashley Foster Salisbury nasceu em 1907 na cidade de Elgin, província de Manitoba, Canadá. Em 14 de junho de 1927, Salisbury tornou-se cidadão dos Estados Unidos e mudou-se para a Califórnia. Na Grande Depressão, Foster pensou em criar algo, como dizia, mais barato. Um meio de transporte barato e conveniente que deveria levar o país à prosperidade. A ideia de criar exatamente uma scooter veio a Salisbury em 1935, quando Foster teve que observar Amelia Mary Earhart, que andava de scooter motoped de 1916 entre os hangares no aeródromo. Amélia era uma famosa aviadora americana e a primeira mulher a cruzar o Atlântico de avião. E em 1935, Salisbury funda uma empresa que inicialmente será chamada de Motor Glide. Em 1936, Ashley Foster Salisbury, junto com Austin Elmore, projeta o primeiro scooter da empresa. Foster presenteou seu primeiro Motor Glide, produzido ao famoso aviador Roscoe Turner, que o exibiu em sua exposição no Salão Nacional de Aviões e Barcos em Los Angeles, em fevereiro de 1936, foi um sucesso. O scooter agradou muito ao público e Roscoe se tornou o rosto da empresa. O Motor Glide pesava 29 quilos, era equipado com um motor de 2 tempos, Evinrude de 5/8 cavalos de potência, rodas de 5 polegadas e pneus, General Jumbo Júnior de 3,5 por 12. A suspensão era rígida. O freio estava presente apenas na roda traseira. O scooter alcançava até 45 km por hora. O aparelho era ligado no tranco e a força do motor passava para a roda por um rolete de fricção. O rolete funcionava bem no seco, mas na chuva frequentemente patinava. Salisbury usou transmissão por corrente, mas agora era preciso desligar o scooter nos semáforos e ligá-lo no tranco. As versões com rolete tinham um mecanismo de acionamento tipo embreagem, dispensando desligar o veículo nos cruzamentos. Um ano depois, em 1937, apareceu o modelo Motor Glide Deluxe. Foster percebeu desde o início que pessoas famosas eram uma boa forma de divulgar seus scooters. Entre elas estavam aviadores, atores de Hollywood e outras personalidades marcantes. Aqui, por exemplo, nesta foto, você pode ver Freddie Bartholomew, uma megastar de Hollywood dos anos 30, e o feliz proprietário do primeiro Motor Glide colocado à venda. No total, foram produzidos cerca de 300 Motor Glide. O primeiro modelo da empresa custava $155 da época. Em 1937, Foster alcançou sucesso ao lançar a segunda geração dos impressionantes Aero e Aero 30. Salisbury fechou o compartimento do motor com painéis, substituiu o motor de 2 tempos Evinrude
por um Johnson de 4 tempos e 100 cilindradas de potência semelhante e reduziu o preço em 25%, foi um sucesso. Todos queriam esse scooter, desde estrelas de Hollywood e empresários até jovens comuns de todo o país. Preste atenção ao farol, fixado logo acima da buzina e da mesa superior do guidão. Essa é a melhor maneira de identificar que você está diante de um Aero 37 do respectivo ano. Foster viu muitas possíveis aplicações comerciais para o Aero. Serviços como controle de estacionamento, entrega de correspondências, jornais, telegramas e carros por concessionárias. Diversos scooters tinham formato de triciclo, permitindo ao concessionário rebocá-lo com um carro e retornar ao escritório no triciclo. Deslocamento de pessoal em aeroportos, estúdios de cinema e armazéns. E como mostram várias fotos preservadas, Salisbury promovia com sucesso o Aero em alguns setores. E para certas tarefas a motoneta era equipada com um sidecar. Foram fabricadas pouco mais de 1.000 scooters de segunda geração. Provavelmente, Foster teria conseguido vender uma quantidade ainda maior, mas sua pequena produção não conseguia suportar um volume tão grande de fabricação. A terceira geração de scooters, representada pelos modelos 40, 50 e 60, tornou-se um verdadeiro milagre tecnológico. Salisbury e sua equipe, mesmo com o sucesso dos modelos Aero, não descansaram sobre os louros e trabalharam para tornar o scooter ainda mais confortável e prático. Foster e sua equipe inventaram a embreagem automática e a transmissão automática continuamente variável, o variador. Nenhum outro fabricante de scooters, mesmo 10 ou 15 anos depois, nem mesmo a Vespa ou a Lambretta, conseguiu se aproximar do nível de tecnologia incorporado no Motor Glide. Preste atenção ao farol no guidão. Esse é um sinal certo dos modelos de 38 e 39. Como parte de uma grande jogada publicitária, a empresa Salisbury e a General Tire and Rubber Company, fabricante dos pneus usados em todos os scooters Motor Glide, patrocinaram 2 atores que, no inverno de 38 para 39, atravessaram os Estados Unidos em 2 scooters Motor Glide. Eles visitaram muitas grandes cidades. A viagem começou em Los Angeles e terminou após 50 dias em Nova York. A distância percorrida foi de 7.885 quilômetros, ou 4.900 milhas. O consumo médio dos veículos Motor Glide foi de 2 litros a cada 100 quilômetros. Até 1940, Foster desenvolveu um scooter mais potente e de maiores dimensões, também utilizando um variador. Essa foi a 4ª geração dos veículos da empresa, representado pelo modelo 70 a 74. A potência dos motores aumentou de 1,5 cavalo no modelo 60 para 2,5 cavalos. Com a guerra, Salisbury enfrentou dificuldades. A economia foi voltada ao esforço de guerra e adotou-se um sistema de compras prioritárias. Nessa sistemática entraram os motores de combustão interna, que Foster tinha que procurar com grande dificuldade para manter o volume de produção dos scooters. No período de 1940 a 1945, a maior parte dos scooters foi fornecida para os militares ou para contratantes que produziam armas. Motor Glide era um fiel assistente para o pessoal dos aeródromos e bases navais, assim como para grandes empresas. Foram montados cerca de 2.500 a 3.000 exemplares de scooters da 4ª geração. Durante a guerra, o exército lançou uma licitação para um scooter motorizado, provavelmente para a invasão da Europa. Em 1943, Salisbury desenvolveu um protótipo que podia ser equipado com um sidecar e era equipado com um motor de 5 cavalos, porém os generais do Estado-Maior rejeitaram esse projeto. Nesse período histórico, na disputa pelo contrato governamental entre scooters, a Cushman venceu. Seus scooters eram mais simples e baratos que os da Salisbury, tornando óbvia a escolha dos oficiais militares. No final da guerra, Foster e sua empresa estavam em uma situação financeira difícil, e Salisbury procurava patrocinadores que pudessem apoiar o negócio de fabricação de scooters com capital suficiente para uma rápida expansão da produção em tempos de paz. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Salisbury desenvolveu túneis aerodinâmicos para caças, o que resultou em sua aquisição por outra empresa, pela empresa Avion Inc., que imediatamente mudou seu nome para Salisbury Motors Incorporated. Após a guerra, em 1946, a empresa passou a pertencer ao Northrop Aviation Group. Foster conseguiu acumular certo capital
E agora chegamos ao Salisbury Modelo 85, a quintessência das habilidades e da experiência da empresa Salisbury na construção de scooters. O scooter de quinta geração, modelo 85, era simplesmente incrível. Sua criação foi feita com muito cuidado. O design futurista, o confiável motor de 4 tempos com 318 cilindradas e 6 cavalos de potência, desenvolvido especialmente para esse scooter, o variador exclusivo da marca e os pedais de acelerador e freio iguais aos dos carros, fizeram dessa motoneta um verdadeiro sonho. Esse scooter era impressionante em todos os aspectos, até a falência da Salisbury Motors em agosto de 1947. Naquela época, os scooters italianos ofereciam motores 2 tempos, caixas de câmbio mecânicas volumosas, alavancas de embreagem, troca de marchas e freios desconfortáveis para as mulheres, além da falta de um porta-malas útil. O Salisbury 85, sem medo de fazer tal comparação, era o Rolls-Royce entre os scooters, mas isso não significa que ele não tivesse defeitos. No modelo 85 ainda havia pedal de partida, e o freio, como no primeiro modelo da empresa, existia só na roda traseira. O 85 era apresentado principalmente aos motoristas de automóveis, como um meio de transporte móvel e leve, com transmissão automática e controle que não exigiria o desenvolvimento de habilidades adicionais. Sente-se no Salisbury, pressione praticamente os mesmos pedais que no carro e vá sem nenhuma preocupação. Graças à sua forma longa, baixa e aerodinâmica, o modelo 85 parecia futurista, quase como um personagem de um filme de ficção científica. No entanto, o excelente scooter perdeu o principal concorrente da Salisbury, a Cushman, que durante a guerra ganhou muito dinheiro com contratos militares, em 45 entrou de cabeça no mercado de scooters civis, promovendo ativamente seus produtos para os jovens e não só. A Salisbury levou cerca de 1 ano desenvolvendo o motor, embora Foster depois tenha admitido que havia um bom motor de outra empresa que poderia ter sido comprado e instalado no scooter sem dificuldades. A empresa também construía uma nova fábrica. A Salisbury Motors só começou a produção real de motores e scooters em meados de 1946, um ano após o fim da guerra, e muito depois da Cushman começar a vender scooters para todos os interessados. Apesar da enorme vantagem da Cushman no início do período pós-guerra, o Salisbury Modelo 85 era um excelente scooter. Um design surpreendentemente avançado, motor confiável e uma transmissão continuamente variável fantástica. Havia demanda. Assim que a Salisbury resolveu os problemas de produção, a fabricação dos scooters decolou em bons volumes. Parecia que a Salisbury estava em ascensão. Mas apesar de todos os esforços da empresa para manter o orçamento positivo, apesar do aumento da produção e das vendas, e também da redução do custo de fabricação da unidade do modelo 85, a situação da Salisbury era ruim. Ela continuava lutando sem sucesso contra os altos custos e a escassez de materiais e componentes. Isso levou a perdas significativas e, em 20 de agosto de 1947, a empresa declarou falência. Após esse evento, a empresa Wayne Manufacturing, que comprou os equipamentos já produzidos após a falência, continuou vendendo ao público uma certa quantidade de modelos 85. Fãs e entusiastas dos veículos Salisbury em seu site, de onde eu, na verdade, tirei a maior parte das informações para este episódio, calcularam que, no modelo 85, a empresa conseguiu produzir 6.500 unidades em 2 versões, Standard e Deluxe. Ao mesmo tempo, a maior parte foi produzida durante o ano de 47, que nem chegou a ser completo. Vou deixar o link desse site na descrição do vídeo, caso alguém queira estudar a história da Salisbury com ainda mais detalhes. No início dos anos 50, a maioria dos americanos já tinha carro, reduzindo drasticamente a demanda por scooters. A Cushman resistiu por mais tempo e a produção de seus scooters só foi encerrada em 65. É essa, amigos, a história dos scooters Salisbury. Scooters que, em alguns aspectos, estavam 15 a 20 anos à frente do setor, mas, apesar de sua qualidade e design avançado, não conseguiram se manter no mercado por muito tempo devido às dificuldades financeiras da empresa. Os scooters Salisbury são uma parte brilhante, porém pouco conhecida, da história das motocicletas nos Estados Unidos.
e eu espero ter conseguido lançar luz sobre ela. Neste ponto, minha história chega ao fim. Apoiar meu trabalho não é difícil. Deixe um like se você gostou do vídeo, escreva um comentário, talvez você conheça algum veículo interessante sobre o qual falei, e também compartilhe o vídeo com bons amigos que se interessam pelo tema de motos e scooters. Você esteve no canal Crossmoto, até a próxima.